Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de meditação, de introspecção. É aquele momento especial em que nós deixamos Deus nos falar. É preciso abrirmos um momento do dia em nossa vida para que Deus nos fale. Vamos à liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 19 de março de 2020, quinta-feira, dia de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito da celebração temos o Glória, o Creio, o prefácio de São José e o ofício da solenidade. Antífona da entrada. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Lucas capítulo 12, versículo 42. Oração do dia. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 4 ao 5, do 12 ao 14 e 16. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o meu trono real. E eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 89. Versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, 27 ao 29, o refrão 37. Eis que sua descendência durará eternamente. Todos. Eis que sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque quisestes o amor, é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos: eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13, do 16 ao 18 e 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça, que vem da fé,
que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua prosperidade. Esta atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 16, de 18 a 21 e 24. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles vão, para sempre eles hão de louvar. Salmo 83, versículo 5. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor aparece-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é a reflexão do Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br, prometida em casamento, Mateus capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24a. Sim, quando Gabriel levou a Maria a proposta de ser mãe do Salvador, e ela aderiu ao desígnio do Senhor, a jovem era noiva de José. Era noiva de José. O original da Bíblia, em uma das suas traduções, diz em francês: accordé en mariage, prometida em casamento. A Bíblia de Chourac é mais direta, français, fiancé, melhor dizendo. Fiancé, isto é, noiva. Mas ninguém pense que isto alivia a barra de Maria. Naquela sociedade, noivado era coisa séria. O compromisso era celebrado em geral
um ano antes do casamento, mas já tinha juridicamente o valor de matrimônio, ainda que os noivos permanecessem morando em suas próprias casas. O noivado era tão sério que, em caso de morte do noivo, a noiva passava a agir como viúva, vestida de luto e convivendo com as outras viúvas. Por isso mesmo, ao aparecer grávida, Maria estaria sujeita à pena de lapidação, apedrejamento, estabelecida pela lei conforme Deuteronômio, capítulo 22, versículos de 20 a 24. A leitura atenta mostra que também o homem envolvido merecia o mesmo castigo. Ao perceber que Maria está grávida, terá passado pela mente de José esse estatuto legal, vendo-se dividido entre a evidência da gravidez e sua convicção da pureza e santidade de sua noiva. Assim, ao invés de denunciá-la publicamente, como previsto na lei, pensava em afastar-se em segredo, sendo demovido da intenção pela visita do anjo durante o sono. Duas pessoas admiráveis. De um lado, Maria se mantinha em silêncio, não vendo como revelar o segredo de Deus, a concepção virginal do Messias prometido. De outro, José, premiado pela Escritura com o título de justo, ou seja, alguém que manifestava a justiça, santidade de Deus. Ele abre mão de seu direito, mesmo sem entender a situação. E então, os dois, bem no miolo do projeto divino de salvar a humanidade. O menino que ia nascer era homem, pois nasceria de mulher. Mas, ao mesmo tempo, era Deus, pois nascia sem a contribuição de um pai humano. O anjo o deixa claro na anunciação a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. E ao chamar José de filho de Davi, o anjo de Deus situava a criança que devia nascer no contexto das promessas feitas pelo Senhor a Davi: suscitarei depois de ti a minha prosperidade, aquele que sair de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 12 a 14. Exatamente a leitura desta liturgia da solenidade de São José. Suscitarei depois de ti a minha posteridade, aquele que sair de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Orai sem cessar. Em vós, Senhor, ponho a minha confiança. Salmo 56, versículo 4. Agora nós temos o santo do dia. Como já dissemos, São José. Olha, eu gravo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Mas podem divulgar à vontade, livremente, da minha parte. Agora, o texto que eu leio pertence ao padre, foi escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Eu falo que vocês podem divulgar livremente da minha parte, porque eu estou aqui cumprindo o que Jesus falou. O que de graça recebestes, deem também de graça. Ide pelo mundo e evangelizai. 19 de março é dia de São José, esposo de Maria.
pouco conhecemos sobre a vida de São José. Unicamente as rápidas referências transmitidas pelos evangelhos. Este pouco, contudo, é o suficiente para destacar o seu papel primordial na história da salvação. José é o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. José é o último dos patriarcas. Para destacar este caráter especial de José, o Evangelho de São Mateus se apraz em atribuir-lhes sonhos. Atribui-lhe sonhos, a exemplo dos grandes patriarcas, fundadores do povo judeu. A fuga de José com sua família para o Egito repete, de certa forma, a viagem do patriarca José, para que nele e em seu filho Jesus se cumprisse o novo êxodo. Olha que importante, hein? A fuga de José com sua família para o Egito repete, de certa forma, a viagem do patriarca José, para que nele e em seu filho Jesus se cumprisse o novo êxodo. Disse que casou-se com Maria aos 30 anos de idade. Disse também que morreu aos 60 anos de idade, antes do início da vida pública de seu filho Jesus Cristo. Sabemos que ele era um carpinteiro, um trabalhador, tanto que em Nazaré perguntaram em relação a Jesus: não é este o filho do carpinteiro? Ele não era rico, tanto que quando ele levou Jesus ao templo para ser circuncidado e Maria para ser purificada, ele ofereceu o sacrifício de um par de rolas ou 2 pombinhos, permitido apenas àqueles que tinham condições, ou melhor, que não tinham condições de comprar um cordeiro, um animal mais caro. A missão de José na história da salvação consistiu em dar a Jesus um nome, fazê-lo descendente da linhagem de Davi, como era necessário para cumprir as promessas. Sua pessoa fica na penumbra, mas o Evangelho nos indica as fontes de sua grandeza interior. Era um homem justo, de uma fé profunda, inteiramente disponível à vontade de Deus. Alguém que esperou contra toda esperança. Sua figura quase desaparece nos primeiros séculos do cristianismo, para que se firmasse melhor a origem divina de Jesus. Mas já na Idade Média, São Bernardo, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino lhe dedicaram tratados cheios de devoção e entusiasmo. Desde então, seu culto não tem feito senão crescer continuamente. Pio IX declarou-o padroeiro da Igreja Universal. Leão XIII propunha-o como advogado dos lares cristãos. Em nossos dias foi declarado modelo dos operários. Oração. Senhor Jesus Cristo, vivendo em família com Maria, tua mãe, e com São José, teu pai adotivo, santificaste a família humana. Vive também conosco em nosso lar, e assim formaremos uma pequena igreja, pela vida de fé e oração, amor ao Pai e aos irmãos, união no trabalho, respeito pela santidade do matrimônio e esperança viva na vida eterna. Tua vida divina, alimentada nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, e na tua palavra, nos anime a fazer o bem a todos, de modo particular aos pobres e necessitados. Em profunda comunhão de vida, nos amemos na verdade, perdoando-nos quando necessário, por um amor generoso, sincero e constante. Afasta de nossos lares, Senhor Jesus, o pecado da infidelidade, do divórcio, do aborto, do egoísmo, da desunião e de toda a influência do mal.
desperta em nossas famílias vocações para o serviço e ministério dos irmãos, em especial vocações sacerdotais e religiosas. Que nossos jovens, conscientes e responsáveis, se preparem dignamente para o santo matrimônio. Senhor Jesus Cristo, dá, enfim, às nossas famílias coragem nas lutas, conformidade nos sofrimentos, alegria na caminhada para a casa do Pai. Amém. São José, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, significado Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, creia, no tempo dele, Ele proverá. Deus vai providenciar no tempo dele, que é o Kairos, e não no nosso tempo, que é o Cronos. E temos uma expressão do aramaico, dialeto de Jesus, Maranata ou Maranatá. Maranatá, como dizem os doutores da Igreja Católica, os padres da Igreja Católica. E Maranata, como dizem os protestantes. Significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Nós aguardamos essa segunda vinda de Cristo Jesus, quando Ele irá nos levar para a vida eterna. É o que nós esperamos, é o que nós acreditamos. Para que Ele nos leve para a vida eterna nesse dia do julgamento, na sua volta, quando Ele ressuscitará os mortos e julgará também os que estiverem vivos. Nós devemos pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender, porque somos pecadores, todos nós somos pecadores. Então devemos pedir perdão, nos arrepender diariamente, porque não sabemos o dia da volta de Jesus. E além disso, devemos acreditar que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz. São José, rogai por nós.